Bom dia, gente. Bom dia. Estamos iniciando hoje mais um dia de aula, né? Hoje, uma terça-feira, dia 25 de maio de 2021, dia 25 do mês 5. E para iniciar nossa aula, vocês irão pegar o livro de português de vocês na página 35, certo? O livro na página 35, nós iremos fazer as questões 4 e 5. A questão 4 encontre as palavras clarinete e clarineta na página do dicionário. O que o símbolo E colocado na frente da palavra expressa? Então, o que esse símbolo aí que está lá na página do dicionário, naquela página do dicionário que está aí na página anterior do livro de vocês, o que esse símbolo que tem aí na frente expressa? Então, esse símbolo aí está expressando o quê? Que o som da palavra é um som fechado. Porque quando eu tenho um E com acento circunflexo, o som é fechado. E. Então, quer dizer que eu vou ler essa palavra clarinete e clarineta. Quer dizer que o som da letra E das duas é um som fechado. Questão 5. Observe as duas palavras em destaque no topo da página do dicionário. Então, vocês vão olhar as duas palavras que estão lá em cima, de um lado e de outro. A primeira palavra da primeira coluna e a primeira palavra da segunda coluna da página. Que palavras são essas? Vocês vão ver qual é essas duas palavras. E a letra B. Que posição elas ocupam entre os verbetes dessa página do dicionário? Qual é a posição? Então, é claro que a posição, vocês vão dizer se é a primeira, se é a última, se é a do meio. E a letra C, com base nisso, explique qual a importância de essas palavras aparecerem destacadas no topo da página do dicionário. Por que essas duas palavras aparecem destacadas lá no topo, lá em cima da página do dicionário? Porque no dicionário, as palavras que vão estar lá no topo é sempre a primeira e a última palavra da página. Todas as vezes, em todo o dicionário. Aquelas palavras que vão ficar lá em cima, elas são a primeira palavra e a última palavra da página. Certo? Então, agora vamos passar essa segunda parte aí, vocês não vão fazer, que essa parte de jogos e brincadeiras não precisa. Vamos passar para a segunda atividade. A segunda atividade é a atividade de ciências. Na atividade de ciências, nós vamos continuar falando sobre o sistema respiratório. Então, aí, de acordo com o desenho, né? Então, na aula anterior, nós vimos que o ar, ele entra pelas fossas nasais, pelo nariz, né? Passa pela faringe, que é um órgão comum que tem no sistema respiratório e no sistema digestório, e desce para a laringe. Da laringe, o ar passa para a traqueia. A traqueia, como vocês estão vendo aí, ó, que já fica perto dos pulmões. Tubo que conduz o ar e se divide em duas partes, chamadas brônquios. Então, olha a traqueia, esse tubo aí, que está com essa setinha preta. Quando ele passa pela traqueia, ele vai passar pelos brônquios. Porque a gente tem dois brônquios, um que fica de um lado e de outro, para esse ar entrar para os pulmões. Dos brônquios, ele vai para os pulmões. Lá nos pulmões vai ocorrer a troca de gases, ou seja, o sangue recebe o gás oxigênio do ar e o transporta para as células do corpo. Então, aí dentro dos pulmões, o sangue recebe o oxigênio, ó. Então, aí dentro dos pulmões tem sangue, aí ele vai receber o oxigênio que está vindo, né, lá dos brônquios, e ele vai ser transportado para todas as células do corpo. Então, olha, preste atenção aí, ó. O ar entra pelo nariz, através das fossas nasais, desce pela faringe, passa pela laringe, depois vai para a traqueia. Depois da traqueia, ele vai
ele vai se dividir aí pelos brônquios para poder ir para os pulmões. E lá nos pulmões, ele recebe o sangue, que vai ser transportado para todas as partes do corpo, porque todos os nutrientes do nosso corpo ele é transportado através do sangue, o sangue que estão nas nossas veias e nas nossas artérias. O sangue também transporta o gás carbônico aos pulmões para que seja eliminado do organismo. Então, tudo que passa pelo nosso corpo é transportado através do sangue, o sangue que estão nas veias e nas artérias. Aí vem aí a questão 10. Qual é o caminho percorrido pelo ar no interior do sistema respiratório durante a expiração? Então, quando a gente expira, quer dizer quando a gente solta o ar para fora, né? Quando a gente solta o ar para fora, qual é o caminho percorrido pelo ar no interior do sistema respiratório durante a expiração? Então, é claro que durante a expiração vai ser tudo ao contrário, né? Porque o ar ele vai voltar, ele não está entrando, ele vai voltar. Então, quer dizer que esse sangue, esse ar rico em gás carbônico, ele está nos pulmões. Aí dos pulmões ele vai para os brônquios, dos brônquios vai para a traqueia, da traqueia vai para a laringe, da laringe vai para a faringe, da faringe vai para as fossas nasais e é eliminado pelo nariz. Então, é o caminho contrário. Então, quando o ar entra, é todo esse caminho que eu acabei de explicar, e quando o ar vai sair, é o caminho ao contrário, é voltando. Estrutura do nariz. A parte interna do nariz tem pelos, que filtram ar e retêm partículas de poeira e impurezas, além de glândulas que secretam muco. Muco, gente, aquela parte que tem no nosso nariz que parece um catarro. Ali é o muco. Além de ser filtrado, o ar que passa pelo nariz também é aquecido e umedecido antes de chegar aos pulmões. Então, o ar, quando passa pelo nariz, ele é filtrado, ele é aquecido e ele é umedecido, ou seja, ele é molhado. Então, para poder o ar chegar nos pulmões, quando passa pelo nariz, ele passa por essa transformação. É tanto que vocês sentem que quando a gente expira, quando a gente coloca o ar para fora, a gente sente o ar bem quentinho, né, saindo do nosso nariz, porque o nariz, ele filtra, ele aquece e ele umedece o ar. Então, por isso que o nariz da gente cria aquelas sujeiras que a gente tem que limpar, porque ali é a sujeira do ar. Quando a gente vai colocando o ar para dentro do nosso corpo, aí o nariz filtra esse ar. Então, isso daí são as impurezas do ar que ficam no nosso nariz e a gente tem que limpar. Por isso é importante respirar pelo nariz e não pela boca. Na boca não existe um mecanismo que filtra, aquece e umedece o ar. Então, quando a gente for respirar, tem que respirar pelo nariz. Por quê? Porque só no nariz que tem essa estrutura que vai filtrar, aquecer e umedecer o ar. Na boca, não. Quando a gente respira pela boca, o ar que a gente engole, ele vai sujo, ele não vai filtrado, ele não vai úmido e ele não vai aquecido. Então, por isso é tão importante a gente respirar pelo nariz e não pela boca. Aí vem a pergunta aí, você costuma respirar pela boca? Vocês vão dizer aí sim ou não. A nossa terceira atividade é a atividade de história. Vocês irão pegar o livro aí na página 43, Um Continente e Muitas Culturas. Nesse capítulo, vamos conhecer alguns povos antigos de suas regiões, de duas regiões da América, a Mesoamérica e os Andes. Veja no mapa ao lado. Lembre-se que essa divisão regional é atual. Então, olha aí no mapa ao lado, é a região da Mesoamérica e a região dos Andes. A região da Mesoamérica é essa parte que está em laranja. E a região dos Andes é essa região que está verde. São esses países aí que estão na cor verde. E a da Mesoamérica é essa região laranja. Mesoamérica já está dizendo que é a América que fica no meio, a América Central. E a região dos Andes é essa região alta aí da América. Em algumas
dessas sociedades antigas, a produção de alimentos com o uso de ferramentas agrícolas cada vez mais sofisticadas resultou na produção de excedentes. Alguns povos passaram a produzir mais alimentos que o necessário para o próprio consumo. Com o tempo, esses excedentes começaram a ser trocados entre os povos, originando o comércio. Então, foi aí que começou a originar o comércio. O comércio ele começou com troca. Por exemplo, se eu tinha muito milho e um vizinho meu tinha muito feijão, então o que era que eu ia fazer? Eu ia trocar com ele. O que sobrasse do milho meu, eu ia trocar com ele pelo que sobrou do feijão dele. Então o comércio se originou através dessas trocas, porque como não existia dinheiro nessa época, então tudo era feito através de trocas. Outra consequência da abundância de alimentos foi o crescimento das populações, sendo que muitas comunidades populosas passaram a se organizar em estados. A palavra estado, nesse caso, define a organização política e administrativa do povo que exerce poder sobre determinada região. Dessa forma, o estado era responsável, por exemplo, pela criação das leis e pelo recolhimento de tributos. Gente, aí essa palavra estados está com a letra maiúscula, porque nessa época aí o estado era o país. Não é esse estado que a gente conhece hoje, não. Estado era chamado de país, por isso que está com a letra maiúscula. Então, o Equador era um estado, os Estados Unidos eram um estado, o México era um estado, porque era o país. Porém, o desenvolvimento do comércio e do estado não ocorreu em todas as comunidades do mundo ao mesmo tempo. Povos nômades de caçadores e coletores, povos sedentários de agricultores, ceramistas e pastores, e povos organizados em torno de um estado conviveram no mesmo período, ainda que nem sempre tivessem contato uns com os outros. Então, aí tem exemplo de vários povos, né? Primeiro vem os povos nômades. Nômades eram aqueles povos que viviam se mudando de um local para outro. Por que eles se mudavam? Porque quando eles estavam em um local que não dava mais muita caça nem muita coleta de alimentos, eles se mudavam. Por isso que eles eram nômades, porque se mudavam muito. Já os povos sedentários eram aqueles povos que não se mudavam, eles ficavam no local fixo, eles não se mudavam. E esse outro aí, ceramistas e pastores, são aqueles que cuidavam de animais. Agora, vamos para a questão 1 e questão 2. Questão 1. O Brasil faz parte de alguma dessas regiões destacadas no mapa, então vocês vão olhar essa parte verde e a parte laranja, que é a Mesoamérica e os Andes. O Brasil está incluído em alguma dessas partes? Sim ou não? E a questão 2. Em sua opinião, a sociedade brasileira está organizada em um estado? Por quê? Levante a hipótese. Então, como eu disse, o estado era um país. Então, a sociedade brasileira é um estado? Sim ou não? E por quê? Então, aí no texto está dizendo que o estado ele era organizado política e administrativamente do povo que exerce poder sobre determinada região. Então, é claro que o Brasil ele está organizado no estado porque ele é organizado político e economicamente do povo e para o povo. Então, o Brasil ele está organizado, sim, em um estado, porque ele está organizado político e administrativamente, e também nele tem leis. Nele tem leis que também recolhe tributos, porque tudo que a gente vai comprar, a gente paga imposto. Então, por isso que o Brasil ele está organizado política e administrativamente. Ele está organizado em um estado. Agora vamos passar para a última atividade, que é a atividade de matemática. Então, na atividade de matemática, vocês irão ver aí, olha, a China é o país mais populoso do mundo. Populoso quer dizer que tem mais gente. Até o início de 2003, a população estimada era de 1.286.545.000 habitantes. Então, muita gente, né? Na China, uma população enorme, mais de 1 bilhão de pessoas. Represente o número acima nesse quadro aí
e responda. Então, aqui, gente, quando a gente vai colocar o número nesse quadro, no quadro das valor do lugar, a gente começa pelas unidades. Então, começa aqui do final, certo? Então, você vai colocar 0, 0, 0, 5, 4, 5, 6, 8, 2 e 1, certo? Coloca começando das unidades. Letra A, qual é o sucessor desse número? Então, o sucessor é só um número depois. Então, para eu colocar o sucessor, eu aumento 1. Então, eu aumento 1 lá no final. Lá na unidade eu coloco 1. Então, vai ficar o quê? 1 bilhão, 286 milhões, 545 mil e 1. Lá no final coloca 1. No lugar do último 0. E o antecessor? Então, o antecessor é o que vem antes. Então, no lugar de ter esses 3 zeros aí no final, vai ser 999, porque é o que vem antes. E eu vou diminuir 1 ali naquele 5. Vai ficar 1 bilhão, 286 milhões, 544 mil e 999. Certo, gente? Preste atenção aí. 544 mil e 999. Quantas ordens tem esse número? As ordens são a quantidade de números. Então, aí tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números, então são 10 ordens. Quantas classes? As classes eu vou contar de 3 em 3. Cada 3 números é uma classe. Então, tem 1, 2, 3 e 4. 4 classes. Que algarismo ocupa a 8ª ordem? Então, eu vou contando, ó, primeiro, segundo, terceiro, contando de trás para frente. Quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. A 8ª ordem é o número 8, né? E qual ocupa a 11ª? 11ª é a 11. Então, eu vou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a 11ª ordem, qual é o algarismo que vai ocupar? É um 0, não é? Porque se não tem aí a 11ª ordem, vai ser 0. O algarismo 1 na 10ª ordem representa o quê? Ele representa o quê? Esse primeiro 1 aí, ele representa 1 bilhão de unidades. Então, vocês vão colocar aí 1 bilhão. O algarismo 6 na 7ª ordem representa o quê? O 6, ele representa o quê? Ele representa 6 milhões, não é? 6 milhões de unidades. Decomponha o número. Então, vocês vão aí decompor, separar esse número. Então, vocês vão colocar o quê? 1 bilhão mais 200 milhões mais 80 milhões mais 6 milhões mais 500 mil mais 40 mil mais 5 mil. Então, vocês vão decompor, separar esse número. Se lembrem de colocar a quantidade de zeros certa, viu, gente? 1 bilhão são 9 zeros, aí 200 milhões são 8 zeros, 80 milhões são 7 zeros, 6 milhões são 6 zeros, 500 mil são 5 zeros, 40 mil, 4 zeros, 5 mil, 3 zeros. E escreva ele por extenso. Então, vocês vão escrever aí. Escrever a palavra 1 bilhão, 286 milhões, 545 mil. Certo? Então, essa foi a nossa atividade matemática, nossa última atividade. Então, aqui eu vou me despedindo. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de dia. E até amanhã, se Deus quiser.